Bom, pessoal, então vamos falar sobre mistura de soluções, né? Nós já estudamos sobre a questão do preparo das soluções, a maneira que é preparada as soluções, o tipo de soluções, né? Se conduz ou não corrente elétrica, saturada, insaturada, supersaturada, as expressões de concentração, né, de soluções. E agora nós vamos estudar já estudamos sobre diluição também, né? Nós vamos estudar agora sobre o processo de mistura de soluções. Então nós vamos ver a mistura de soluções onde a gente tem o mesmo soluto e o mesmo solvente, aí, evidentemente com concentrações distintas, né? Nós vamos ter mistura de soluções onde eu tenho solutos diferentes, mas sem ocorrência de reação química, a gente vai ver nessa aula hoje. E nós vamos, na próxima aula, nós estaremos vendo sobre as soluções onde acontece reação química, né? Aula 6, onde acontece a reação química. Bom, então vamos lá então. Vamos pensar numa mistura de soluções agora onde eu tenho o mesmo soluto. Então vamos imaginar aqui uma solução de ácido sulfúrico na concentração 196 gramas, 196 gramas por litro. Então, quer dizer, eu pego uma solução de ácido sulfúrico, 1 litro de solução aqui, né, que está sendo sugerido aqui, e aí eu teria o volume aí de 1 litro e 2 mols aí nesse 1 litro de solução. Então, a concentração 2 mol por litro que te gera uma concentração de 196 gramas de ácido sulfúrico por litro de solução. Essa é a solução A, e aí imagina que eu pego uma outra solução, que a gente vai chamar de solução B. Nessa solução B eu tenho uma concentração agora, 98 gramas por litro, é uma concentração menor, e a concentração molar, 1 mol por litro, né? Que evidentemente também menor do que 2 mol por litro, mas aí eu peguei um volume de 2 litros. Então o volume aqui da minha solução agora, 2 litros. Imagina o seguinte, eu tenho essas duas soluções, a gente consegue calcular o número de mols aí dessa solução, consegue calcular a massa dessas soluções, a gente aprendeu isso, né? O número de mols seria a concentração molar vezes o volume, a massa seria a concentração em massa vezes o volume, e a gente consegue calcular. Lembrando que essas substâncias aqui em água sofrem dissociação, né? Geram íons H+, e SO4 2-, ou HSO4- em solução, né? E aí eu vou misturar essas duas soluções. Então eu vou misturar aqui, pegar a solução 1 e solução 2 e formar um volume dessas soluções de 3 litros. Então o volume meu aqui vai ser 3 litros. Ah, por que 3 litros, pessoal? Soma, né? 1 litro mais 2 litros. Ah, pessoal, a concentração é só somar as duas concentrações também? Ah, em massa ou... Não, por quê? Quando eu faço a concentração, eu estou falando a massa em função do volume. Então não são aditivos, são grandezas que a gente chama de grandezas intensivas, né? Então se eu pego aqui essas duas soluções aqui, eu vou ter evidentemente nessa mistura aqui uma concentração em massa intermediária aqui e uma concentração molar também intermediária aqui. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Eu tenho que determinar a massa, o número de mols aqui desse sistema, a massa e o número de mols aqui desse sistema, e aí eu calculo aí as massas e o número de mols da mistura dos dois, né, a soma, né, e divido pelo volume, o volume final, que são 3 litros, porque concentração não é massa sobre volume, ou número de mols sobre volume, então eu faço assim. Então vamos lá, então. Eu quero saber, então, a concentração final desse meu sistema e quero saber a concentração final, concentração em massa final e concentração molar final. O volume final, evidentemente, a soma. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Olha, o número de mols de ácido é igual à concentração do ácido vezes volume, concentração molar. Então tem concentração? Tem, 2 mol por litro. Volume, 1 litro, então eu acho que o número de mols aqui, 2 mols por litro. Eu posso fazer a mesma coisa e determinar a concentração em massa. Concentração em massa, massa, né? Concentração em massa não, a massa. A massa seria a concentração em massa vezes o volume. Então eu calculo aqui a massa do meu sistema. Faço da mesma forma para calcular aqui o número de mols e a massa para o meu sistema B. Então eu tenho aí o número de mols, 2 mols por litro. O professor, deu igual ao outro? Sim, né? Por que deu igual? Concentração aqui é menor, mas volume é maior. Então concentração vezes volume, 1 vezes 2. Aqui foi o quê? 2 vezes 1. E aí eu acho também a concentração
a massa, né, do meu sistema, utilizando aqui a expressão de concentração, transformando 2 mols em massa aqui de ácido sulfúrico. Então eu teria essas aqui seriam minhas quantidades em mol e massa aqui do meu ácido sulfúrico. Bom, se concentração é número de mols, concentração molar é número de mols pelo volume, então é só eu pegar aqui, somar esses dois números de mols aqui, né? Porque aí sim são aditivos, né? 2 que veio do sistema A mais 2 que veio do sistema B, e aí eu teria 4 mols dividido pelo volume, que seria 3. Então eu consigo calcular a concentração de ácido sulfúrico, que seria o número de mols total de ácido sulfúrico dividido pelo volume. Que nesse caso aqui seria quanto? 4 total dividido por 3, que vai me dar uma concentração de 1,33. Posso fazer a mesma coisa para a massa. O sistema também da massa mesmo. Concentração em massa é igual a massa dividido pelo volume. Mas qual massa? Eu misturei os dois sistemas, seria o somatório das duas massas. Então eu teria uma massa de 392 dividido por 3 litros, que também daria aí 130,67. Lembrando que você pode transformar também esse 1,33 mols aqui em massa. Como é que você faz isso? Um mol de ácido sulfúrico, 98 gramas. 1,33 mols provavelmente vai dar 130,67 gramas aqui. Então, essa é uma das maneiras simples da gente visualizar essa mistura de soluções sem reação química, né, com solutos iguais, e que a gente vai treinando também para a gente fazer quando tiver solutos diferentes. Bom, uma outra maneira de a gente fazer isso, né, seria aplicando direto aqui a somatória das massas, né? E aí eu tenho que a massa final, a concentração final vezes o volume final. Eu não tenho a concentração final, mas tenho o volume final, que são aditivos, né? E a concentração inicial vezes volume inicial, que também eu tenho. Concentração vezes volume também eu tenho. Então eu consigo calcular também e chegar na mesma resposta lá daquela análise que a gente fez lá. Então você escolhe aí o caminho que você achar melhor aí. Eu posso fazer isso também para o número de mols, né? Se eu quiser achar o número de mols do meu sistema final, a concentração final, concentração molar, eu faço da mesma maneira. Concentração molar vezes volume final, né? Concentração do soluto final vezes volume final é igual a concentração molar do sistema A vezes volume do sistema A, concentração molar do sistema B vezes volume B. Então eu também posso fazer a mesma relação aí, tem todos os dados, a gente consegue calcular aí e chega evidentemente na mesma resposta. Por quê? É só um jeito diferente de fazer. Lá a gente fez em partes, aqui a gente aplicou uma equação. Você escolhe o caminho, qualquer dos caminhos estão corretos. Bom, então aí você vai determinar aí as concentrações médias aí da solução, né? Considerando aí o mesmo soluto e vai verificar se realmente você aprendeu, se entendeu a matéria. Se não entendeu, volta, revê, me procura, a gente vai tirando dúvida até a gente conseguir esclarecer tudo. Bom, aqui também é outro exercício onde a gente é mais teórico, se determinar aí explicar, né, como você poderia proceder para calcular, para determinar aí, para preparar uma solução, né, de 1,2 mols de glicose, né, partindo de uma solução de 1 mol e 2 mols de glicose aí. Também é para exercitar o que a teoria, o que a gente estudou até agora nesse assunto, né? Aqui também alguns exercícios, né, de aplicação mais de conceito, né, são exercícios realmente para fixação do conteúdo. Bom, então nós vamos agora para verificar como a gente faz para uma mistura de soluções com solventes diferentes. Agora é com solventes diferentes. Então a gente tem que fazer o seguinte: imagina aqui que eu tenho uma solução de KCl. Então, KCl é um sal, quando a gente coloca ele em água ele forma K mais e Cl-. E eu tenho o H2SO4, que também é um sal. Quando eu coloco ele em água, eu gero 2K mais e um SO4 2-, né? Se dissocia aí gerando 2 cátions. A concentração molar aqui é 0,4 mol por litro e o volume aqui 150 ml. A concentração molar aqui é 0,8 mol por litro e o volume 50 ml. Você pode achar a concentração em massa aqui? Pode. Como é que você acha a concentração em massa? Transforma isso aqui em massa. Então, olha, um mol de KCl são quantos gramas? 0,4 mol de X. Aí você acha a concentração em massa por litro, em gramas por litro.
Aqui é a mesma coisa, você consegue também determinar a concentração em massa aqui, se for o caso. Bom, então, se eu misturo essas duas soluções, uma informação direta a gente já tira aqui. Qual a informação direta a gente já tira aqui? O volume final. O volume final nosso aqui seria o somatório desses dois volumes, 150 mais 50, que daria o quê? 200 ml. Mas você não trabalha com ml aqui nesse caso aqui. Por que não? Porque a sua concentração está em mol por litro. Então você vai ter que trabalhar em quê? Em 0,2 litros. Então, pessoal, esse é o volume da nossa solução. O que eu tenho que determinar agora? As concentrações das espécies, né, do KCl e do K2SO4, nessa solução final, depois determinar as concentrações das espécies, ou determina a massa ou o número de mols antes de cada uma das espécies e determino as concentrações finais. Você vai escolher o caminho que você quer. Vamos ver qual o caminho que a gente tem aqui. Então, o caminho que a gente tem aqui é quando eu misturo essas soluções, eu quero saber quais são as concentrações, né, das espécies, né? Eu quero saber várias concentrações aqui, sabendo que o volume meu vai ser 0,2 litros ou 200 ml. Bom, para isso como é que a gente faz? Olha, simples, né? A gente pode imaginar como se a gente estivesse fazendo uma diluição dessas soluções, um dos caminhos, né? Que seria a gente imaginar o número de mols do seu KCl antes é igual ao do seu número de mols de KCl depois. E aí você funciona como se tivesse uma diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Antes e depois. Aí você calculou a sua concentração de KCl após a diluição, a mistura, né, que seria 0,3 mols por litro. Você faz também aqui da mesma maneira aqui, aplicando aqui o número de mols de K2SO4 inicial é igual ao número de K2SO4 final, e você consegue calcular também a concentração dessa espécie ao final do seu sistema. Então essas que seriam as concentrações das espécies, né, se elas não sofressem dissociação. Mas para a gente o que importa mesmo é o processo de dissociação. Então, quais são os íons que eu tenho em solução? Isso que importa para a gente, principalmente quando a gente estiver estudando lá sobre as propriedades que a gente chama de propriedades coligativas. Então, a gente pode pensar aqui de uma maneira de como fazer isso. Como a gente faz isso? A gente tem que imaginar que as nossas soluções, né, de concentração final aqui, elas sofrem um processo que a gente chama de dissociação. Então, KCl vai se dissociar em K mais e Cl menos. E o que vai acontecer? Olha, 1 mol de KCl gera 1 mol de K+, e 1 mol de Cl-. Então, se eu tenho 0,3 mol por litro, né, de KCl, eu vou gerar 0,3 mols por litro de K+ e 0,3 mols por litro de Cl-. Bom, e daí? Aí agora eu tenho, na prática, eu tenho essas concentrações de K+, e essa concentração de Cl-. Isso aqui, na verdade, lá no meu sistema aquoso não vai existir. E aí eu faço a mesma análise para o K2SO4. Só que tem um detalhe, para um K2SO4 eu gero 2K+, e um SO4 2-. Então a concentração que não era 0,2, bom, eu tinha aqui 0,2 que sofre dissociação, gera o quê? 0,4. Cada K2SO4 gera 2K+, então eu gero 0,4 mols de K+, e gero 0,2 mols de SO4 2-. Então, na prática, na minha solução, o que tem na minha solução é isso aqui. Ó. Então, eu teria o quê? Duas fontes de K+. Então, a concentração de K+, agora seria o quê? Seria 0,7 mol por litro. E a concentração de Cl- aqui, 0,3. E a concentração de SO4 2-, 0,2 mol por litro. Então, essas seriam as concentrações dos meus íons em solução. Então, são solutos diferentes, e esses solutos diferentes geram aí espécies químicas diferentes. Ô, professor, e se eu tivesse uma substância que não sofre dissociação? Aí sim, você vai ter, imagine que eu tivesse aqui uma substância molecular aqui, a concentração dela seria isso aqui, e pronto, você não calcula a dissociação. Ah, professor, se eu tivesse soluções aí que teriam ânions diferentes, ânions iguais e cátions diferentes, aí a análise seria a mesma aqui para o cátion, somatório das duas espécies. Mas lembra que tem que ser iguais, né? Então, pessoal, esses são alguns exercícios aqui para a gente fixar, né? Para tentar fazer aí, para tentar entender o que está acontecendo aí, né? Ele fala do soro caseiro aqui, tem o cloreto de sódio, né? Tem 1 grama de açúcar aí e tal, e você vai ter toda as informações aí para você calcular as concentrações, né, em quantidade de matéria dos solutos na solução resultante.
Tenta fazer, é a aplicação do que a gente fez, tenta resolver aí. Se tiver dúvida, vocês me procuram para a gente tirar dúvida. Aqui é a mesma coisa, que é muito parecido com aquele exemplo que a gente fez lá, KCl, só que aqui é o MgCl2, muda o sal, né? Então nesse caso aqui eu teria o ânion em comum, né? Então eu tenho, vou calcular a concentração de K+, de Mg2+, e de Cl-. Aí o professor achei um outro caminho aqui mais fácil para fazer, que eu achei mais fácil, tudo bem. Lembra que sendo coerente, estando certo, não tem problema nenhum aí. E aí te dá algumas alternativas aí para te auxiliar aí na resposta, né? Esse exercício aqui também é para aplicação de conhecimento. E aí, no mais, eu agradeço aí a participação de todos aí, a contribuição. Bons estudos a todos aí. Qualquer coisa a gente está aí para tirar dúvida, tá joia?